Uma ex-baiana de Acarajé foi assassinada nesta madrugada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Divaldino, cunhado da vítima, foi o primeiro da família a ver o corpo de Valdete quando chegou para trabalhar na colônia de pescadores do Rio Vermelho. Eu vi o pessoal dizendo que era uma baiana, entendeu? Aí eu falei, pô, uma baiana, pô, aí falaram, eu digo, a baiana dali não foi. Aí eu digo, eu vou lá ver quem foi. Aí quando chegaram lá, que eu olhei, era ela, entendeu? Minha cunhada. Valdete de Souza, de 50 anos, apareceu morta e violentada nesta área atrás do Mercado do Peixe. A principal hipótese da polícia é crime de vingança. A delegada que investiga o caso disse que Valdete já trabalhou como baiana de Acarajé, estava desempregada e vinha passando por um momento difícil. A família informa que ela já teria sido ameaçada por esse suspeito que a gente está no encalço, certo? Então, provavelmente foi um crime de vingança. Não trabalhava mais como baiana, foi ex-baiana de Acarajé e estava envolvida com o crack. A casa onde ela morava com outra pessoa no Vale das Pedrinhas permanece fechada depois do crime. Na rua, os vizinhos não querem falar com a imprensa. E o assunto ainda é violência. Débora Silva Santos foi assassinada a pauladas na madrugada de hoje no loteamento Lagoa Verde, na praia de Arembepe, na região metropolitana. O principal suspeito é o marido da vítima, Reinaldo Silva Santos, que ainda não foi localizado. O helicóptero da TV Itapuã flagrou 2 protestos hoje de manhã. No bairro de Cajazeiras, na capital, moradores estão revoltados com a falta d'água. Na região metropolitana, a manifestação foi contra a cobrança de pedágio. Um grande engarrafamento se formou na BA 535, conhecida como Via Parafuso, em Camaçari. Cerca de 150 manifestantes bloquearam a rodovia por volta das 5h30 da manhã, em protesto contra a construção do pedágio no local. Após a conclusão das obras, prevista para o mês que vem, os motoristas vão ter que pagar R$ 2,32. Os moradores reivindicam também a construção de vias alternativas para quem trafega pela região. A rodovia só foi liberada 3 horas depois do início do protesto, com a chegada da Polícia Rodoviária Estadual. Moradores do Jardim das Mangabeiras, bairro Cajazeiras 8, em Salvador, fizeram uma manifestação no início da tarde. Eles atearam fogo em entulhos e bloquearam parte da pista. Um grupo com cerca de 30 moradores levou baldes e panelas para o meio da rua em protesto contra a falta d'água no bairro, que já dura 10 dias. Segundo os manifestantes, a Embasa já foi solicitada, mas eles não tiveram resposta. O trânsito ficou lento no local do protesto. Em nota, a Embasa disse que o abastecimento de água em alguns bairros de Salvador ainda está comprometido por conta da interrupção no fornecimento de energia elétrica e ao vazamento na principal adutora de água tratada da capital. Segundo a Embasa, várias equipes estão trabalhando para normalizar o mais rápido possível o serviço de distribuição de água. Agora, o drama do garoto de 4 anos abandonado em um bar no bairro de Itapuã, em Salvador. Hoje de manhã, ele foi levado por um comerciante ao juizado da infância. O pai, Marcos, foi preso em Lauro de Freitas, acusado de estelionato. E agora, no fim da tarde, a mãe do menino chegou a Salvador para tentar reaver a guarda do filho. Cíntia Ferreira de Souza veio de Goiás, onde mora com o filho, para tentar levá-lo de volta. Ela explicou que o garoto estava em Salvador passando férias com o pai e não escondeu a alegria de reencontrar o menino. A melhor coisa que tem é ter o filho da gente perto, junto. Isso não tem nem palavra para dizer. Eu deixei passar umas férias com o pai dele, mas eu jamais imaginava que seria dessa forma, que chegaria a isso. Jamais, jamais. Jamais colocaria e expor meu filho a uma situação como foi. O filho dela, Samuel, tinha sido levado esta manhã ao juizado por este italiano, dono de um bar em Itapuã. Segundo o comerciante, o garoto foi deixado pelo pai, que saiu dizendo que iria ao banco e não voltou mais. Depois de ser passado 24 horas, eu fiquei preocupado. Digo, ou está em um hospital, ou está em um acidentado. A criança é um negócio absolutamente delicado. No juizado, o garoto de 4 anos reconheceu o pai nas fotos. André Luiz Batista Ferreira, de 35 anos, foi preso em Lauro de Freitas, acusado de estelionato. Ele está detido na delegacia da cidade.
O juiz Salomão Rezedá disse que ainda vai verificar a situação da mãe antes de liberar a criança. Nós procuraremos manter contato com Goiânia para fazer um estudo rápido sobre a vida da senhora Cíntia e, sendo positiva a resposta, nós teremos que entregar o filho à mãe. Violência durante um assalto a ônibus esta tarde em Salvador. 2 passageiros foram baleados, entre eles uma mulher grávida. A repórter Léo Rodrigues tem mais informações. O assalto foi por volta das 4 horas da tarde na BR-324, nas proximidades de Bom Joá. 2 homens armados entraram neste ônibus que saía de Salvador e ia para Dias Dávila. Durante a ação, os criminosos dispararam contra 2 passageiros. Arsênio Marcos dos Santos, de 40 anos, reagiu e foi atingido no pescoço. Tatiane Amorim, de 26 anos, grávida de 9 meses, levou um tiro no peito. A moça não fez nada, ele atirou na moça também, né? A grávida. Eu nem acreditei, foi um susto muito grande, porque eu nem acreditei que ele estava atirando em alguém. Para mim, ele estava dando só um susto, entendeu? No vidro ou em algum lugar, mas depois que eu vi que acertou alguém, foi apavorante. Os passageiros feridos foram levados para o Hospital Geral do Estado. A grávida, Tatiane Amorim, está neste momento passando por uma cirurgia. O acusado está foragido, mas, segundo a polícia, ele já foi reconhecido e seria o responsável por mais de 30 assaltos a ônibus. A justiça decretou a prisão preventiva do caminhoneiro que matou a facadas um homem em um posto de combustível. O motivo do crime é o que mais assusta. Eles teriam discutido por causa de R$1. Mauro não quis mostrar o rosto. O caminhoneiro disse que matou o segurança Ubiranei Marcelino em legítima defesa. Foi uma discussão lá por causa do pagamento de um banho. Eu já estava lá há 3 dias e nunca tinha pago banho lá. Aí uns caras que eu nem conheço veio me cobrar dinheiro de banho. Aí a gente entrou numa discussão, aí aconteceu isso, mas foi por causa que ele me agrediu, né? A faca usada no crime ainda está desaparecida. Com aquela raiva, aquele negócio, né? Eu gosto muito de pensar as coisas 10 vezes antes de fazer, né? Nem 2. Aí nesse dia lá não teve como pensar por causa da maneira que eles me agrediram, por causa de que eu tinha que ir buscar R$1. Não queria nem deixar eu pegar o dinheiro lá no carro, né? A única prova do confronto é esta camisa rasgada. Mauro da Silva, de 31 anos, estava foragido. Ele esfaqueou o Biranei neste posto, na BR-324, na quarta-feira. O crime aconteceu depois que um segurança do estabelecimento abordou Mauro para cobrar R$1 pelo uso do banheiro. Mauro diz que estava no estacionamento havia 3 dias e já havia usado o banheiro sem que ninguém o cobrasse. A justiça decretou a prisão preventiva de Mauro. Ele é cearense, trabalha em uma transportadora e não tem passagem pela polícia. Nós vamos tentar localizar outra testemunha no local. Nós vimos até então as pessoas seriam o responsável pelo banheiro, um parente da vítima, mas os caminhoneiros que estão no local nós não conseguimos identificar. Ouvir essas pessoas, concluir o inquérito e mandar para a justiça. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? O incrível mundo dos extremos. Uma mulher que parou de crescer e outra que não para nunca. Nossos repórteres encontram na China a mulher mais alta do mundo. 57 que ela calça. Uma gigante de 2,40 metros que entrou para o livro dos recordes. E quem é a adolescente indiana que parece um bebê? Ela é a menor mulher do mundo. Tem 17 anos e parou de crescer na infância. Será que é uma doença? Você vai saber como essa jovem tenta levar uma vida normal. E o que ela vai fazer para tratar de uma delicada fratura na perna. Você não pode perder. É neste domingo, às 8 da noite. Até lá! Não se esqueça, aqui na Bahia, o Domingo Espetacular começa às 7 da noite. Salvador está firme na disputa pela abertura da Copa do Mundo de 2014. Quem garante é o ministro dos Esportes. Orlando Silva visitou hoje as obras do estádio da Nova Fonte Nova, uma das mais adiantadas do país. O ministro dos Esportes, Orlando Silva, percorreu a Fonte Nova ao lado do governador Jacques Wagner. Eles conferiram de perto o andamento das obras. O serviço de fundação começou em janeiro e deve ficar pronto até o final de maio. Cerca de 350 funcionários trabalham no projeto.
A terraplanagem já está em fase final e as primeiras estacas já estão no canteiro. A previsão é que o estádio fique pronto até dezembro de 2012, para que possa receber a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014. Em coletiva, depois da visita, o ministro elogiou as obras pelo Brasil. Segundo ele, a Arena Fonte Nova é a mais adiantada. Salvador não deixa nada a dever a nenhuma outra obra de estádio e pode até anotar aí. O estádio da Copa em Salvador está na linha de frente entre todos os estádios para a Copa do Brasil nesse momento. Por isso que é importante manter o ritmo. Salvador começou acelerado, é uma obra mais complexa. Depois da visita, o governador falou sobre o interesse da Bahia em sediar a abertura da Copa. O país começou aqui, o Brasil começou aqui, a Copa está vindo da África, não há outro estado, outra cidade mais africana do que essa, então nada mais simbólico do que sair da África e desembarcar em terras baianas para fazer uma abertura. Nossos artistas, a classe turística, todo mundo está empenhado nisso. Depois da visita, o ministro esteve na TV Itapuã e foi recebido pelo diretor executivo, Paulo Dropa. Em seguida, cumpriu a agenda oficial. E os desafios enfrentados por Salvador para sediar a Copa de 2014 são tema do comentário de hoje de Raimundo Varela. Boa noite, Varela. Boa noite, Carolina. Boa noite, Bahia. Hoje, no Balanço Geral, nós tivemos a garantia ministerial de que a Bahia vai sediar em 2013, um ano antes da Copa de 2014, os Jogos das Confederações. Mas ele também garantiu que nada impedirá que a Bahia sedie esses dois grandes eventos. Ouça aí. Eu te asseguro que a Bahia vai ter a Copa. Estádio é o problema básico. Hoje nós vimos a Fonte Nova, que está num ritmo positivo, intenso, de obras. O senhor esteve na Fonte Nova? Estive, visitando as obras da Fonte Nova. Aí, as imagens. Exatamente, acompanhamos hoje em loco, vamos ter mais detalhamento das obras. Hoje nós já temos perto de 400 trabalhadores, inclusive importante, gente das redondezas da Fonte Nova, que foi qualificada para trabalhar na obra e deve incorporar pelo menos mais 1.000 trabalhadores.